Hoje conclui o mês da família. Muitas igrejas fizeram congressos, conferências. E pela misericórdia estive pregando em algumas igrejas nesse mês da família. E foi um tempo muito especial. E hoje eu pedi para pregar, porque eu gostaria de trazer uma mensagem mais específica sobre famílias aqui para a nossa igreja. Então, Salmos 127, versos número 1, na versão Nova Almeida Atualizada, diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. De novo, se o Senhor não edificar a cidade, ou a casa, ou a família, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam, ou em vão vigia a sentinela. Famílias restauradas. Famílias restauradas. Famílias restauradas. É bem verdade que por vezes não poucas nós passamos por esse verso e duas palavras chamam a nossa atenção. Primeiro, edificação, o trabalho de um grande construtor. E a segunda palavra é vigilância, o trabalho de uma grande sentinela. É fato que quando nós analisamos esse texto, o ponto principal, pasmem, não é a edificação ou a proteção de uma cidade, mas sim a pessoa do Senhor, como sendo o centro de todas as coisas e aquele que mantém em tranquilidade uma cidade, em uma estrutura, uma casa, uma família. Quando nós olhamos a Bíblia, percebemos muito que parece que Deus trabalha muito em parceria com os seus filhos e filhas. Logo, aquilo que os homens precisam fazer, Deus não os isenta de fazer. Vemos claramente no livro do Evangelho de João, capítulo 11, quando Jesus é chamado para a cidade de Betânia, e ali ele chega, e o seu amigo Lázaro já está morto há 4 dias. O texto bíblico diz que o Senhor, ao olhar para aqueles homens que se lamentavam pela morte daquele rapaz ou daquele senhor chamado Lázaro, amigo de Jesus, Jesus dá uma ordem dizendo: vá e remova a pedra. Pode ser que o Senhor estivesse mostrando para aqueles que tiveram perdas significativas na vida que o só se lamentar não é a solução. É importante se mover, é importante agir, é importante ressignificar a vida, é importante encontrar um alvo, um objetivo para o viver. Para aqueles que estavam se lamentando, Jesus disse: remova a pedra. Assim entendo que existem coisas que nós que temos que fazer. Isso é no âmbito pessoal, no âmbito familiar, dos negócios, da educação, independente do ramo ou do local onde estamos inseridos. Há coisas que nós precisamos realizar. Pedras nós precisamos mover. Restauração de altares nós precisamos agir. Pedidos de perdão nós que precisamos pedir. Liberação de perdão nós que precisamos liberar. Tem coisas que nós que precisamos fazer. Mas o texto bíblico nos diz: se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, então aponta para Deus. E logo, se é para Deus, o que o texto bíblico pode estar nos ensinando tem coisas que só os homens podem fazer, mas tem outras coisas que só Jesus faz. Só Jesus faz. Nós precisamos ter essa compreensão de vida e de fé, como se fosse um trabalho de parceria.
Eu faço sempre aquilo que eu tenho que fazer, mas eu posso contar com aquilo que só Jesus pode fazer. E família não é diferente. Tem coisas que nós precisamos fazer, nós precisamos agir, nós precisamos nos lançar, mas confiados de que tem outras coisas que só Ele pode realizar. Nós podemos avisar, mas só quem pode converter é o Senhor. Nós podemos chamar a atenção, mas só quem pode colocar ajuste em determinadas vidas é Deus. A partir dessa percepção, descobrimos então que a restauração de uma casa não é um trabalho para homens comuns como eu e você, sozinhos, isolados, mas é um trabalho para todos nós confiados no poder do Senhor. Mas é fato que nessa caminhada enfrentamos muitas dificuldades. As caneladas, elas existem na vida de um casal, por mais que saudável seja. Eu gostaria que na vida de um casal tudo fosse maravilhoso o tempo todo, mas não é. Nós temos costumes diferentes, temos gênios diferentes, temos posturas diferentes, e que não por poucas vezes nós nos conflitamos nesses posicionamentos que são diferentes. Mas essa, sem sombra de dúvidas, é uma das belezas da vida. Conviver bem com aquele que é diferente de nós. Eu não sei você, vou falar bem baixinho. Deve ser terrível um casamento que ambos são iguais. Tem gente que é tão egoísta que deveria, no conto, já existe isso, né? Quem é mais bela do que eu? É o chamado narcisista. E a história do narcisista vem do grego de Narciso, que ele alcançou um nível tão alto e que ele olhava para si mesmo como um aspecto de perfeição em tudo. Ele não se relacionava, ele não conversava com outros, porque ele só se sentia satisfeito nele mesmo. Existem pessoas narcisistas que acreditam que relacionamentos perfeitos é quando o outro modela as atitudes que ele toma ou que ela toma e não consegue conviver com aquilo que é diferente. Casamento tem pessoas diferentes. Se você não sabia, bem-vindo, inocente. Eu não gosto que aperte a pasta de dente no meio. Eu sou um desses. Eu não gosto de pasta de dente na pia. Eu chego lá e lavo. Eu sou desses. Mas como eu, você também na sua casa. Tem casa perfeita? É claro que não. Mas quando eu chego lá, a pasta de dente está apertada no meio, eu vou lá e é claro que também tem um bocado de manias minhas. Que Mona Lisa com certeza não aprova. Eu chego e deixo o tênis lá perto da minha cama, ela pega e coloca do lado de fora toda vez. São costumes que nós temos que demonstram a nossa imperfeição, mas existe uma perfeição na imperfeição. E relacionamento é isso. Não encontrar um igual, mas encontrar alguém diferente que nos complementa. E isso que traz uma edificação. Porque não tem a ver com aquilo que entendo que é o correto, tem a ver com aquilo que é comum para os dois. E família se constrói ou se restaura a partir dessa compreensão. Que não são dois perfeitos, são dois imperfeitos buscando uma perfeição, tornando-se uma só carne. Todavia, percebemos que para uma restauração de famílias, nós enfrentamos muitas dificuldades na caminhada. A pasta de dente para alguns é uma coisa absurda, mas existem outras ziqueziras que são piores. E que essas vezes nos levam a um limite. Gosto sempre de citar esse grande sábio, e mais uma vez o farei.
Cânticos 2,15 diz o seguinte: apanhai-nos as raposinhas, que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Existem questões pequenas que vão desgastando ao longo da caminhada e que depois de um tempo geram verdadeiras lacunas de distância entre um coração e o outro, e que precisam ser vistas com muita atenção, para que nós não tropecemos em algumas atitudes errôneas. As pequenas coisas são importantes para darmos as devidas atenções. Foi levantado pelo IBGE algumas pesquisas importantes que quero apenas fazer menção a vocês aqui. No ano de 2024, depois da pandemia, foi feito um levantamento em que foi registrado ainda mais divórcios do que casamentos. Foram registrados 428.031 divórcios em 2024. E daqui a pouquinho vou falar as possíveis causas. Segundo outro grande levantamento foi depois da pandemia, com uma lacuna de pessoas ou uma lente de pessoas avaliadas em torno de 2.000 a 2.300 pessoas. Foi levantado o dado que cerca de 80% dessas pessoas já cometeram a traição, quer seja física ou tecnologicamente. A pandemia expandiu absurdamente o nível de traições. E aí levantaram um dado muito importante, e eu penso que você precisa ouvir isso. Os homens continuam traindo mais, mas houve um grande crescimento entre as mulheres. Segura na cadeira, porque isso é sério. O maior nível de traições entre homens e mulheres não é mais físico, é tecnológico. Nessa gama de pessoas avaliadas, elas confessaram que, por acaso, um site, um relacionamento virtual, elas acabaram se deixando atrair, e ainda que tecnologicamente foram infiéis aos seus cônjuges. Um outro dado importante, que fala sobre as raposinhas, é que no ano de 2025, ano passado, nasceram 91 mil crianças, o que dá 6 a 7% das crianças que nasceram em 2025. Pasmem, 91 mil crianças sem o nome do pai na certidão. Mostrando um outro evento. Primeiro, que os homens não estão assumindo o seu papel correto. Nós estamos falando de uma geração de homens fracos. Feche os ouvidos, mulheres, você não merece ouvir isso não. Homens, não deixe que essa sociedade os faça de fracos. Fez a conta, paga. Tem um caráter. Fez a conta, paga. Segundo, além de termos uma geração de homens fracos, nós estamos vivendo uma segunda epidemia, uma geração de mulheres autônomas. E calma, segura aí, meninas, não me batam não, vocês vão entender agora. Eu estou criando a minha filha, ela está ali, para ela ser autônoma no sentido de educação, profissão e dentre outras coisas. Mas quando eu falo de autonomia, eu estou falando da ideologia chamada feminismo. E contra essa, ao meu ver, sobre essa, ao meu ver, é uma filosofia, uma ideologia demoníaca. Com todo respeito, minhas irmãs, vocês não nasceram para ficar sozinhas. Meus irmãos, e aí já vou jogar para os homens, esse movimento chamado Red Pill,
Pílula vermelha. As mulheres não só servem para vocês matarem a vontade de vocês. Tem alguma mulher que pode dar um amém aí? Tem um bocado de casal dentro da casa que usa as suas esposas como meninas de programa. Só para matar a satisfação. Mas não honram como precisam honrar. Está pesada essa mensagem, não está? Eu confesso que eu estou só pregando por mensagem pesada ultimamente. Até eu estou assim também. A mulher não é objeto do homem. E nem um homem é um objeto da mulher. Em uma família não existem objetos, existem pessoas que precisam ser valorizadas. Nós estamos vivendo essa máxima das moças que entendem que não precisam de homens para viver. Estamos vivendo a máxima dos homens que entendem que não precisam das mulheres para viver. Ei, o próprio Senhor, quando olhou para Adão, ele disse: não é bom que um homem viva só. E ele não deu possibilidades do Adão, Adoxe. Ele fez logo a Eva. Estão ligados aí? Um completa o outro. Isso que é a maravilha da vida. O Senhor é tão perfeito que Ele faz o Lego que só um pode completar o outro. Os adultos entenderão isso. Aleluia, fala em mistério. Jesus não deixa dúvida para o negócio. Ele faz perfeito. E como Ele é perfeito naquilo que Ele faz. E que ciência maravilhosa. Salmista disse isso. Tal ciência para mim é maravilhosíssima. O processo da restauração, da construção ou da edificação precisa passar pelo caminho da vigilância e do cuidado. Pastor Carlito Paz, no livro Cobertura Espiritual da Família, pontua 5 áreas muito sensíveis para qualquer família. Primeira área, dinheiro. Eu já falei muito de dinheiro entre casal aqui, e eu vou continuar falando isso, porque é assim que eu creio. Não existe o que é meu, o que é seu. Casou é nosso. Mas eu ganho mais do que você, o problema é seu, agora é nosso. Pensasse antes. É nosso. Eu saio para trabalhar, eu também saio, mas vamos fazer a divisão, o que é meu, o que é seu. Por isso que não crescem, por isso que não prosperam. Querem botar a culpa no capeta, na potestade do ar. Se nós, sendo homens, não conseguimos encaixar em uma coisa simples, quer pedir para Deus um milagre que nem vocês conseguem se encaixar, filho? Casal que não tem as finanças resolvidas é um problema seríssimo. O que é meu deixou de ser meu há muito tempo. E o que é seu deixou de ser seu há muito tempo. E o que é nosso? É tudo agora. Você é dona de tudo, e eu sou dono de tudo, mas o que você tem? Nada. Eu gosto de dizer que na relação dinheiro-família é igual casais que, graças a Deus, deu uma condição boa, e que o filho, a filha começa a trabalhar e vem o casal e diz assim: não precisa ajudar, para de bobeira, aceita essa ajuda. E se não se mover para ajudar, pede. Nem que você faça uma poupança para o futuro, para dar de presente quando casar. Sabe por quê? Quando você tira esse princípio da vida do rapaz, ele se torna um homem egoísta. Ele esquece que Deus o fez para ser provedor.
E quando você tira isso da moça, ela entende que ela vai viver de dependência o resto da vida e não precisa participar das contas de dentro de casa. Eu não preciso receber dinheiro dos filhos. Já falei lá, que ela tinha 10 anos, foi quando trabalhar vai dar dinheiro para o teu pai, filho. Falei ou não falei, gatinha? Falei, não estou nem aí. Na minha casa, na tua casa faz o que tu quiser, mas lá na minha casa paga pedágio. Tem conta de telefone, tem conta de internet, você come demais, vocês dois, só Jesus na minha vida. Vão compensar os investimentos dos cremes lá em casa, se der bobeira é um potão por semana, varão. Segura, por isso que eu estou perdendo o cabelo. Meu Deus, estou desesperado às vezes, Danilão. Eu fico olhando para você e para Jaque e falo, tomara que venha uma menina. Estou ouvindo um amém aqui? Amém! Nossa, cara. Meu Deus. Ainda gêmeo, Jaque. Meu Deus. É forte esse negócio. Meu Deus do céu. Ó, Gabriel e Miguel, todo Danilo. As duas meninas, toda Jaque. Só não pode ser brava igual você, hein, que aí eu vou ficar com raiva. Que a Jaque é brava comigo, meu Deus do céu, que pode, né? A intimidade é um problema sério, meu. Nesse nível da Rebeca, nesse nível aí, ó. Calminha. Calminha, filho. Calminha. Nesse nível. Mas olha, essa é uma questão séria. Tem um bocado de pai que está sofrendo porque o filho não ajuda em nada, ainda tira o dinheiro dos pais. E quando tem, é egoísta, quer comprar o melhor tênis, quer comprar a melhor calça, quer comprar a melhor camisa, é um egoísta, é uma egoísta. Se você não pode chamar o teu filho de egoísta, eu estou chamando, tipo, seu filho é um egoísta, a tua filha é uma egoísta. Precisa ter o controle, precisa trabalhar. Edificação de uma família não é fácil. Se fosse, nós não teríamos dificuldades na caminhada. Não é uma coisa fácil. Mas muitos problemas, olha que eu vou falar, é sério. Muitos problemas que nós estamos enfrentando com essa geração é porque a geração anterior sacrificou demais e passou a entender que os filhos não poderiam viver o sacrifício que viveram, em vez de dar responsabilidade, cobriu de bens os filhos e esqueceu de aplicar a responsabilidade. Estou pegando pesado aqui? Estou, né, mãe? Minha mãe já falou sincera, pegou pesado. Dá bens, mas dá responsabilidade. Eu não preciso do teu dinheiro, mas a conta de luz é contigo. Mas por que conta de luz? Porque filho deixa a luz ligada o tempo todo, então dá o que mais dói. Para aprender a desligar a luz quando não estiver no lugar. É isso. 3 meses contigo, filho, a conta de luz. É contigo mesmo, 3 meses, para você entender o que é bom para tosse. Para fazer a conta e no final a conta explodir, você fala, mas eu só tenho X e agora como eu vou multiplicar esse negócio aqui? Segunda área muito sensível em uma casa, adolescente, fecha os ouvidos, é a área íntima, pode abrir os ouvidos. Quando o casal está saudável, e quando eu falo casal saudável, tira da mente a questão, sabe, de performance. Casamento não existe performance, para de bobeira. Um tempo atrás tive que fazer aconselhamento com um casal novinho que o rapaz achava que a menina vigia, varão. Performance é um ser humano ali, ela não ganha para fazer certas coisas não. Ela não liga a rádio para ficar falando alto, isso é loucura. Tem gente que, sabe,
teatraliza tanto um ambiente que quer replicar dentro da casa. Você casou com uma serva de Deus. Não foi qualquer uma pessoa da rua. E também há de convir. Tem irmãs que têm dor de cabeça toda noite. E aí traz um problema seríssimo também. Que os varões ficam estressados. E é difícil isso quando acontece. É muito difícil isso quando acontece. Deu lugar, né, Mara? Veja bem, mas apesar da... Até porque nós temos crianças aqui. Mas independente da estação que estiver vivendo, tudo nessa vida tem estação. Uma realidade é quando a gente recém-casados, novinhos, e outra realidade é com os anos passados. Nós casamos com ser humano, não foi com máquina. Ser humano que tem problemas, que tem angústias, que tem tristezas, que passa por mudanças corporais, e tudo isso precisa ser respeitado, porque cada estação precisa ser acompanhada com muita dedicação e respeito. Vocês estão comigo aqui, pessoal? Tem a estação, sabe, da multiplicação, e tem a estação dali da contenção. Entende-se isso os mais experientes da vida, mas sempre deem atenção ao outro. Porque quando o casal está bem, toda a família se sente bem. Os filhos ficam bem. Então, é uma área que precisa ter a devida atenção e não apenas aplicar conforme o achismo. Não, eu acho que é desse jeito. Seja bíblico, seja espiritual e seja cuidadoso com a sua casa. Terceira área muito importante, que é importante nós termos atenção, são os filhos. Acabei de falar aqui um exemplo sobre os filhos. Sabia que tem muitos filhos que estão atrapalhando o casamento dos pais? Os filhos deveriam olhar os pais como sendo os exemplos e motivar os seus pais a viverem bem. Tem filhos que só sugam e trazem problemas para dentro da sua casa. Filhos, tenham atenção que até a boa atmosfera dentro da sua casa passa pelo teu comportamento. Filhos abençoados são alegria para os pais, mas filhos rebeldes trazem muitas dores. Seja um filho sábio. Adolescente, já falei aqui algumas vezes, olha que eu estou pontuando direto isso aqui. Ajudem dentro de casa. As suas mães não são empregadas de vocês. Edifica os pais de vocês ajudando. Priorize ajuda dentro de casa. Faça comida, quem sabe fazer uma comida. Lava um banheiro, quem sabe lavar o banheiro. Vou estourar minha unha, parabéns, chegou o mundo perfeito. Porque assim, faz a unha de manhã e à noite já está toda arrebentada. Essa é a vida de mulheres que não têm colaboradoras dentro de casa, como a maioria que está aqui. Estou falando alguma coisa errada? Acho que não. Queria que todas vocês tivessem colaboradoras, porque além de vocês viverem um pouco melhor, vocês abençoariam outras vidas. Mas a nossa realidade financeira não nos permite isso. Filhos, pare de ficar de madrugada jogando videogame, vai ajudar o pai no trabalho. Tem fase para tudo.
Mas não perca o seu tempo com coisas que não edificam. Ajude o pai. Se você tem um pai, vá aprender com ele uma profissão. Se ele trabalha fora, então colhe com ele para aprender determinadas coisas. Não perca o tempo. O tempo é muito precioso. Ele passa rápido. Hoje estamos aqui, amanhã não estaremos. Edifique a sua casa juntamente com seus pais. Eu não digo para crianças que não têm entendimento e não têm força, que precisam ser acompanhados, mas entrou na adolescência, toma uma postura de um adolescente cristão, cheio do Espírito Santo, que está preocupado com o bem-estar da casa, que está zelando pelo bem-estar dos pais, que não é objeto de discussão dos pais, ao contrário, é bálsamo para o coração dos pais. Respeite a casa de vocês. Eu vou arranjar uma namoradinha, vou botar dentro da minha casa, então trabalhe, alugue a tua casa e vai embora, filho. Vai. Precisa mais de quê? Já tem a mulherzinha dentro de casa, já tem um rapazinho dentro de casa. Assuma a família então agora. Toma a rédea da tua vida. Porque tem certos bolos que nós só podemos nos alimentar quando tivermos condições de bancar a conta. Se não tem condições, não vai para frente. Porque se for, vai ter que assumir. Edifique a sua casa. Não seja um ou a que vai trazer tristeza para o coração dos seus pais. Vigie nas atitudes. Antigamente tinha preocupação com namoro, só namoro. Mas que nada, tem adolescente que não gosta de estudar. Que vergonha. Vai estudar, vai dar a melhor nota. Nem sempre é possível. Tem vezes que só Jesus na causa. Se esforça pelo menos. Se dedica pelo menos. Dê o melhor. Mas às vezes não dá. Mas dê o melhor. Entrega o melhor. Adolescentes, por mim, nenhum namoraria. Mas às vezes eles querem namorar. Mas por mim, adolescente tem que se preocupar com o estudo, com formação e ajudar dentro de casa. Se não ajuda em casa, não pode beijar na boca. E se trabalhar, tem que dar dinheiro em casa também. Paga o pedágio. Quanto? Amém. Até me lembrei das igrejas americanas. Alguém diz amém aí? Amém. Aleluia. A quarta problemática para uma família, às vezes, passa pela comunicação. A comunicação tem ruídos, e quando tem ruídos é um problema sério. Ou é uma comunicação maldizente, ou uma péssima comunicação. E quando eu falo de comunicação maldizente, que qualquer movimento que os filhos fazem, eu falo primeiro para os pais. Os pais liberam palavras muito pesadas. A Bíblia diz que na nossa boca existe um órgão que tem poder, e ali é uma figura de linguagem, de colocar fogo em uma floresta. Nossas palavras têm muito poder. Pais, por favor, por mais que seus filhos sejam levados, abençoe sempre. Vós, avós, esqueci a palavra, vovós e vovôs. Como fala avós é homem e mulher, correto? Então é isso. Avós, libere palavras de bênção sobre os seus filhos e sobre os seus netos. Impõe as suas mãos e abençoe. Corrigir na hora que tem que corrigir, mas a correção não precisa amaldiçoar. Entende-se, às vezes, de forma muito pesada, alguém que não conhece Jesus, que na hora da raiva libera palavras pesadas. Entende-se, não é aceitável. Agora, com crente, não.
Como se corrige um filho de crente? Dá uma palmada, mas abençoa. Como faz? Palmada ungida, aleluia. Correção, não unção. Mas não amaldiçoe. Tem pessoas que vivem uma vida inteira por palavras malditas liberadas. Não amaldiçoe seus filhos. Seus filhos são bênçãos. Olha, vou falar a segunda vez. Seus filhos são? Terceira vez. Seus filhos são? Abençoe seus filhos. Abençoe seus filhos. Tenham cuidado da comunicação com o outro, casal. Sejam mais dóceis na fala. Mais atenciosos. Se tiverem que falar alguma coisa mais pesada, procure pessoas ungidas e maduras. Eu gosto de sempre pontuar isso. Tia Maria, me permita citar a senhora. Não como um exemplo para isso, mas apenas um ponto de apoio. Se eu quero ouvir de casamento, eu nunca vou procurar alguém que está recém-casado. Eu vou procurar alguém que já viveu um bocado de coisas, que não apenas é casado, mas que tem experiência e que ao longo dessas muitas coisas sempre deu exemplo que, independente da estação, permaneceu firme. Não seja como Roboão, filho de Salomão, que buscou nos seus amigos playboys orientação como deveria coordenar a nação. Dê ouvidos aos mais velhos, que dão exemplo de espiritualidade, de caráter e de moral. Porque tem muitos mais velhos que também são terríveis, não são exemplo para nada. Se eu quero lidar com minha família de forma saudável, e se eu estou enfrentando um problema talvez intransponível, eu preciso orar a Deus e procurar pessoas que já viveram uma caminhada incrível. Porque caneladas existem no casamento, desentendimentos existem no casamento. Cito mais uma vez o bispo J.B. Carvalho, chegando na Comunidade das Nações. E quando ele chegou, um discípulo que acha que sabe tudo da vida, a gente cruza com alguns desses aí, assim, às vezes. Acha que pode ensinar até Deus como criar melhor o mundo. São tão sábios. E aí o discípulo falou: bispo, vocês brigam, vocês entendem, o senhor e a bispa Dirce? Aí ele falou: olha, brigar não, mas entender, a gente já entendeu algumas vezes. Aí o discípulo, todo vaidoso, orgulhoso, prepotente, respondeu para ele: eu quero falar para o senhor que eu nunca me desentendi, sequer me desentendi com a minha esposa. Aí o bispo, muito rápido no raciocínio, olhou para ele e falou: quem se anula dentro do seu casamento? Mas espera aí, como você me procurou, eu já imagino que na verdade você que cala a sua esposa, você que está anulando. Em um bom relacionamento existem caneladas. Mas não sai distribuindo caneladas não, só estou dizendo que existem. Mas em um bom relacionamento existe também conhecimento e experiência. Se eu sei que aquilo ali vai machucar o outro, eu não faço. Que vem uma canelada diferente, não a mesma canelada sempre. Cuidado com a comunicação dentro da casa. Comunicação com os filhos, comunicação com seus pais. Fulano, o que tu quer? O quê? O quê? Senhor, por favor. Pronome, qual é? De tratamento, pronome pessoal de tratamento, é esse? Tratamento pessoal, pessoal de tratamento. O que a vossa senhoria deseja? Pai não é você, nem Deus é você.
A gente gosta de cantar Deus e você, não é porque cantou aqui hoje você não, porque ainda confunde aí, porque tem tanto você hoje nas músicas, que às vezes confunde a nossa cabeça, mas Deus não é você, Deus é Deus, é Senhor. Eu até sei que no momento íntimo a gente canta, se você e tal, mas não, Senhor é Senhor. Eu sou eu, você é você, e Deus é Deus. E pai e mãe? É Senhor. Senhora. Bênção. Posso falar com o Senhor? Eu posso. Filhos, cuidado com a comunicação com seus pais. Respeite, ame os seus pais, porque eles são autoridade de Deus na vida de vocês. Minha mãe é atribulada, o que eu faço? Chame de senhora e peça a bênção. Porque a bênção independe dela, é algo vindo da parte de Deus para a sua vida. Cinco, motivo que tem levado muitos a problemas sérios, são parentes. Segundo o pastor Carlito Paz, no livro Cobertura Espiritual da Família. Eu sou muito contra de dizer que parente tem que ser abandonado. Não, você casou, você tem pai, você tem mãe, dê atenção e honre seu pai e sua mãe. Seu pai e sua mãe nunca vão ser seus parentes, sempre serão pais. Estão ligados aqui? Honre seus pais. Não, eu casei, agora sou eu e tu e eu. Não, é eu, tu e eles. Eles quem? Meus pais, seus pais. E respeite, ame. Então, com a minha sogra aqui, ela podia me condenar, né? Minha sogra está aqui. Mas eu acho que amam como, e cuido também da maneira como tem que ser. Né, minha sogrinha? Ela está aqui, ó. Minha amiga. Aleluia. É amiga. Vamos para cima. Deixa, sogra não, amiga que está aqui. Filho, minha preocupação é também igual, ela está lá e eu estou, e aí, mano, e a dona Mata, aleluia, do retetê, aleluia, cadê como ela está aí, beleza, vai, faz, dá para fazer, vamos embora, vamos para cima, porque é o zelo. E de igual forma, teve um período na nossa vida com muita dificuldade, eu e Mona, 2014, essa senhorinha aqui, o que recebia, lá distribuía e dividia com a gente. Eu sei disso, por isso que Deus tem abençoado. Aí tem casamentos que mal entrou no casamento, a menina quer que o filho se divorcie da mãe. Tem como dar certo isso? Vai dar problema. Tem problemas que a gente entende na caminhada que existem, que às vezes foge do racional, mas sempre precisam ser tratados como exceções e não regras. Mas quando entra para a regra é complicado. O rapaz acabou de casar e não quer que a filha visite os pais. Que loucura! Ela só existe porque tiveram pais. E ele só existe porque tiveram pais. Então, quem são os parentes? São os irmãos do meu irmão, do meu esposo. Não, eles também são família. Eu vou dizer aqui da minha forma de ver quem são os parentes. Os parentes são todos aqueles que não trazem coisas boas para dentro da sua casa. São os amigos. Na minha época, Alice, eu aprendi que no quarto do casal só quem entrava o casal, os filhos, e olhe lá, hein, dependendo do momento. Dormir na cama só o casal, e olhe lá, hein. Parente é aqueles que a gente coloca, às vezes, amigos, que colocam dentro de casa e que trazem só coisas ruins para dentro da casa. Eu acredito que tem gente que carrega consigo um peso espiritual muito pesado. Peso espiritual pesado foi... É que deve ser pesado mesmo, irmã Sônia, porque deve ser muito pesado.
Tem coisas que a gente tem que tomar cuidado. Influências, atitudes, filmes, músicas. Pastor, deixa eu ouvir um funk dentro da minha casa. Não faz isso comigo, irmão. Funk não é de Deus. De novo falo, é a cultura brasileira. Não é de Deus. Perturbação total, dona Andréia. Eu estou querendo dormir dentro de casa, eu trato. Não é de Deus. Pode botar letra crente, mas não é de Deus. Essa é a minha opinião. Eu não estou falando no nome do Senhor, estou falando a minha opinião, porque já me causou muitas dores essa música. É bem verdade que às vezes nós estamos lá no meio do mar, estamos passando por essas áreas sensíveis, e como em Marcos 6,47, estamos na direção de Deus, mas nós estamos no meio do mar, onde os ventos se tornam mais fortes e onde as ondas tentam afundar o nosso barco chamado família. Pode ser que hoje nós estejamos passando por esse problema, servindo a Jesus, no centro da vontade de Jesus, mas sendo acometidos por ventos fortes e ondas bravias. São problemas que nós enfrentamos em todas as áreas. Não se sintam menos do que isso, todos nós podemos viver essa situação. Isso não faz ninguém superior ou inferior ao outro, mas precisa, a partir de nós, uma compreensão de zelo um pelo outro, interceder e orar, em orientar segundo a direção de Deus. Por que eu digo que às vezes aconselhamento o pastor que tem que fazer? Ou que Deus, que o pastor designar? Que é um caso no casamento como esse. Aí a pessoa procura e fala assim, eu estou pensando em jogar tudo para o ar. Aí uma pessoa que às vezes até serve, mas não tem uma direção de Deus, joga mesmo, não pode fazer isso. Até quando a gente não tem palavra para dar, a gente fala assim, vamos orar. Que eu não sei o que fazer não, a coisa está feia, reconheço, está muito complicado isso daí que vocês estão vivendo, mas vamos orar um pouquinho mais? Vamos falar com Deus? Existe o cajado que só pode ser exercido pelo pastor. Justamente por isso. Porque tem hora de aproximar, mas também tem hora de repelir e falar assim, acorda a pessoa. Está jogando tudo para fora à toa, jogando tudo no lixo à toa, acorda. Chegou a hora de acordar. Tá bom, vou acordar. Então vai para cima. Tem coisas, olha o que eu vou falar aqui, tem coisas que só pastores discernem, porque eles receberam unção para isso. Não tentem ser como Simão o curtidor, querendo comprar unção. Unção não se compra, recebe de Deus. Apesar de você estar no meio do mar, edifique sempre, deseje sempre, a despeito das muitas lutas. Olha como eu falei de áreas sensíveis aqui nessa noite, mas olha, entre construir na areia rápido e construir na rocha mais trabalhoso, construa sempre na rocha. Demora mais, mas o resultado é melhor. Demora a aparecer, mas quando aparece, fica firme mesmo quando os ventos e as chuvas chegam. Mas quando tem pressa de aparecer determinadas coisas, no primeiro ventinho, aquela construção vai ao chão, porque não tem edificação. Eu gosto da vida de Filipe, Atos 21, do 7 ao 9. Diz que Filipe, ele era um dos sete diáconos, ou 6 diáconos, não, Atos 6, 7 diáconos. É um dos 7 diáconos, mas que se tornou evangelista em Atos capítulo 8. E o evangelista muito, ele estava aqui, estava lá, estava aqui, estava lá. O homem rápido.
Parece que na Bíblia fala até de teletransporte, porque do jeito que o homem se movia é uma coisa sobrenatural. Mas esse homem some depois do capítulo 8. Sabe quando ele aparece na Bíblia? Atos 21. E aquele homem que era lá e cá o tempo todo, diz assim o texto bíblico. Atos 21, do 7 ao 9 diz: quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, Paulo falando sobre isso, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando o dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista. Apareceu Filipe. Mas Filipe está lá e cá? Não, olha só, ele estava na casa de quem? Até o capítulo 8 ele estava pelas ruas, se movimentando, mas agora ele está em... Mas vamos continuar lendo aqui? O texto bíblico diz que entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos sete diáconos, ficamos com ele. Paulo falou assim: esse ambiente é tão gostoso que eu não vou embora, eu vou ficar aqui. Tem algumas chaves que já vou trabalhar isso com vocês aqui. Paulo disse assim: ei, não precisamos ir embora, aqui é um bom lugar para ficar. Se tiver criança, tem rabiscado na parede. Quem nunca teve uma parede rabiscada? Tem gaveta quebrada. Não é sobre isso, é sobre o ambiente. Aqui é um bom lugar para ficar. E o texto bíblico continua dizendo: Filipe tinha 4 filhas solteiras, em algumas passagens diz virgens, que profetizavam. Segura aí, já vou definindo para o final. Veja bem, Filipe se movia o tempo todo, mas ele discerniu que quando ele teve 4 filhas, era o tempo de ele ficar em casa. Não tem como edificar uma família online. Não tem como edificar uma família só com dinheiro. Dinheiro você usa para comprar carro, casa, jet ski, hamburgão do fim de semana, pizza lá do Manolo, sei lá onde. Mas edificar a casa tem que ter tempo, filha. Tem que ter tempo. Se não dedicar tempo, não vai. E não é todo o tempo do mundo, porque sabemos que a vida está corrida para todo mundo, mas é fazer valer cada minuto que estamos em família. Cada minuto. Estamos tendo o jogo do Brasil agora, mas eu estou adorando que ninguém está vendo o celular. E se tiver, Jesus está falando agora pela minha boca: pare de ver o celular. Uma palavra como essa eu sei que é dura, mas é para edificação das nossas casas. Não tem como restaurarmos uma família sem dedicação de tempo. Mas já sei, eu vou deixar de ir para a igreja para ficar com a minha família. Pode ser bobo. Pode ser boba. Parem de ser bobos. No plural. Gostou, né? Se nós pedimos algo para Deus, nós não podemos tirar isso de Deus. Eu aprendi no seminário, e o pastor Teodomiro, ele não deixava ter aula às quartas-feiras. Falei isso com o Danilo, que lá no seminário, Danilo era às quartas. E não é peso não, porque Danilo sabe que já falei com ele, mas o pastor Teodomiro tinha uma linha muito importante, ele dizia: nenhum seminário pode tirar o seminarista de dentro da igreja, se ele está se formando para isso. Se a pessoa está pedindo Deus para servir com a família dentro da casa, como vai faltar um culto? Não pode. Arranje tempo em outros momentos, mas não tire o momento do culto da família. Não negocie com isso. Não se permita negociar com isso.
Edificar a casa é um trabalho difícil. Tem um bocado de irmãos que estão orando para os seus cônjuges se converterem. Não jogue a sua família numa lata de lixo. Cuide da espiritualidade da sua casa. Cuide da espiritualidade da sua casa. Estávamos vivendo isso com a Kiara, minha linda ali, ó, minha bebezinha, ano passado, fazendo curso, tendo que força máxima, tirando os cabelos dela, aquele negócio todo. Eu falei, Mona, e aí, como vamos resolver esse negócio? Ela, não posso ir na quarta-feira que eu faço curso de violino, eu tenho que estudar. Eu falei, já sei, vou resolver o problema seu. Qual é? Você não vai mais no curso quando tiver prova, agora você vai estudar durante o dia, mas à noite você vai para a igreja. Vai ser abençoada para na quinta-feira fazer a prova. Foi ou não foi, gatinha? Tá rindo, né? Porque eu sou pai. Eu preciso zelar pela espiritualidade da minha casa. E o que a Mona fez? Tá bom, Diego, vai ser feito desse jeito. Ela podia ter batido de frente comigo, mas falou, não, tá certo, vamos para cima. Porque quando há acordo, a coisa flui no Senhor. Eu não posso tirar o culto da minha casa, porque o culto edifica a minha casa. Estava Filipe com as suas 4 filhas puras, virgens, e aí fala sobre a pureza dentro da casa. Mantenha a sua casa pura. Proteja o ambiente da sua casa. Tem brincadeiras que não tem que estar no particular e nem no público. Conserve a atmosfera de pureza dentro do seu lar. Moças, virgens, aqui o contexto é um homem, olha só como a Bíblia pega pesado às vezes. Um homem, o que tem o homem a ver com a intimidade das filhas nesse aspecto? Mas a Bíblia destaca isso dizendo, e a dedicação dele, digo eu, interpretando, a dedicação dele era tanto dentro da casa deles, que mesmo não citando a mãe, provavelmente ela já tinha morrido, mas sendo pai, manteve as suas filhas no caminho correto. Esse negócio de que, não é comigo, é com ela, não, é com a gente, tudo com a gente. Problema de moça dentro de casa, é meu também, sou pai desse negócio, quem fez também fui eu. O problema do rapaz, é tudo nosso. Não tem a ver com um ou com o outro, é nosso. E a Bíblia continua dizendo, e elas acima da pureza conservavam a espiritualidade, porque elas profetizavam. Não eram apenas moças, não eram apenas virgens, elas também profetizavam. Casas que conservam a espiritualidade, famílias restauradas são aquelas que conservam no seio do lar a espiritualidade saudável. Não tem a ver com a espiritualidade do púlpito, não tem a ver com a espiritualidade para mostrar para os outros, tem a ver com a espiritualidade dentro da casa. É da maneira como me comporto, a maneira como me relaciono com os meus, é a maneira como estou tratando as pessoas a qual eu amo, eu acordo, durmo e acordo todos os dias. A espiritualidade é tratada dentro do lar. É com atenção, é com a oração, é com a leitura da palavra, é com a ministração, é com o consolo, é com o perdão, é com a orientação. É com o profetizar dentro de casa. A restauração da família passa por isso. E eu já falei demais, preciso terminar sem falar as minhas maravilhosas verdades hoje. Eu vou resistir o ar de vocês hoje, eu vou terminar. Vou resistir esse ar. Eu sei que eu fui além. Não vou falar as 3 verdades, mas vejam bem. Com a família de Filipe, a gente conclui isso, famílias restauradas.
E me dê 2 minutos que vamos orar já. Ter uma família restaurada não é uma tarefa fácil. Não é fácil. Vai nos exigir talvez muita coisa. Vai nos exigir às vezes tudo. Mas se for do coração de Deus, é melhor que isso aconteça. Ore pela sua família, mas não apenas ore, haja pela restauração do seu lar. Filhos, honre os seus pais, ame os seus pais, valorize os seus pais. Pais, valorize os seus filhos, ame os seus filhos, honre os seus filhos. Famílias, cuidem uns dos outros. Danilo leu o Salmo 96, e diz lá no Salmo 96, famílias, cantem louvores ao Senhor.